série de mensagem, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse e sua revelação para os dias de hoje, entendendo que Apocalipse traz um texto com muita figura de linguagem e nós precisamos buscar na própria palavra elementos que interpretem esse texto e que tragam aplicação para os nossos dias hoje. Nós já passamos por 2 mensagens, hoje é a 3ª mensagem, finalizaremos na próxima semana, na 4ª mensagem da série. Vamos começar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Se você trouxe sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. É o famoso sermão escatológico de Jesus. Escatológico ou escatologia, né? É a área da teologia que estuda os eventos dos últimos dias, o que a Bíblia fala sobre os últimos dias. A história da humanidade, biblicamente, é dividida em 4 momentos. Quem estava no Conecto vai me ajudar a pregar hoje. Qual é o primeiro momento? Reprovados, próximo Conecto, se inscrevam novamente, vai precisar de reforço. Qual é o primeiro momento? Criação, glória a Deus. Segundo momento, a queda. Terceiro momento, redenção. E o 4º momento é a consumação. Os 3 primeiros momentos já se cumpriram de acordo com a palavra. Criação, queda, que é a presença do pecado na humanidade. Redenção, na figura de Jesus, que nós cantamos sua obra aqui no momento de louvor. E o 4º momento é o momento que nós aguardamos, a consumação. Quando ele virá trazer juízo sobre a terra e reinar em glória, onde não haverá mais choro, mais morte, mais pranto, mas onde gozaremos da perfeita paz eternamente e da vida abundante. Amém? E até lá, entre a redenção e a consumação, é o período que a Bíblia chama de últimos dias. Então, escatologia é o estudo desse período dos últimos dias. O que a Bíblia fala sobre isso? E em Mateus 24, Jesus fez um sermão sobre isso. E eu quero ler dos versículos 4 ao versículo 8. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, nós te rendemos graças pela tua palavra, por tudo que vivenciamos até aqui nesse culto. Nós derramamos o nosso coração, ofertamos o que temos e nós clamamos que o teu Espírito nos conduza, trazendo revelação, luz a essa palavra e esperança aos nossos corações. Que cada pessoa receba a porção necessária para sair desse lugar transformado pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então você pode ler esse texto completo com calma em casa, Mateus 24, então é o sermão escatológico de Jesus. Jesus falando sobre os últimos dias. E muitos teólogos apontam que esse sermão escatológico está totalmente relacionado ao texto de Apocalipse 6, que é o texto que nós estamos nos expondo ao longo dessas semanas, que fala do início da abertura dos selos, uma visão que João teve de um livro selado com 7 selos e que apenas o Cordeiro Jesus poderia abri-lo, e que a abertura de cada selo significava eventos históricos liberados sobre a terra. Nós temos em Mateus 24, o texto que nós lemos, falando de falsos cristos, não se enganem, e em Apocalipse 6, o cavalo branco do engano. Nós temos em Mateus 24, guerras, o Apocalipse 6, o cavalo vermelho, que vimos na semana passada, guerras e violência. Nós lemos agora no versículo 7, falando sobre fomes. Jesus disse, haverá fomes. E hoje nós vamos ouvir sobre o cavalo preto, que fala sobre isso. E nós fechamos Mateus 24, que fala sobre morte. E Apocalipse 6, o cavalo amarelo, também aponta para a morte. Então veja que a própria palavra, ela conversa entre si. Então a abertura desses selos revela processos históricos e espirituais
que a humanidade vivenciará e já está vivenciando até a consumação do reino, quando Jesus virá reinar em glória e cumprir com tudo aquilo que a igreja anseia e aguarda. Porém, nós precisamos atentar a essa fala de Jesus no verso 6, eu acredito, quando Jesus diz: não tenham medo. Tem pessoas que não gostam de ler Apocalipse, tem pessoas que não gostam de ouvir estudos falando sobre os últimos tempos e os últimos dias, porque tem uma sensação de medo com todos esses ensinos e essa questão. Mas o próprio Cristo, quando pregou sobre isso, disse: não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, ainda não será o fim, mas o fim nós já conhecemos. Ele reinará em glória e estará para sempre com o seu povo, vencendo toda a maldade que está liberada hoje no mundo. Então, Apocalipse não é um livro que foi escrito para alimentar medo, terror, pavor. Pelo contrário, Apocalipse é um livro que significa revelação, para nos dar esperança. Olha, vocês vivem em dias maus, vocês estão enxergando coisas más, a violência crescendo, a exploração crescendo, mas há esperança. No fim, o Cordeiro virá e vencerá toda essa maldade. Apocalipse é sobre essa mensagem, amém? Então vamos continuar refletindo, depois dessa introdução, naquilo que nós estamos estudando, a mensagem, o significado das visões proféticas dos 4 cavaleiros e seus cavalos. O primeiro cavaleiro, do cavalo branco, o engano, a falsa vitória de um poder transitório, anticristos, personagens que se levantam na política e na religião para trazer engano ao povo. E nós precisamos estar com o nosso coração na verdade para não sermos enganados. O segundo cavaleiro foi o vermelho, guerra, violência. E nós vimos que tempo da igreja se levantar, não para ecoar um discurso de violência, não para fazer campanha para o cavaleiro do cavalo vermelho, mas se levanta para profetizar paz. Nós somos o povo da paz. Jesus diz: guarde a espada, porque aquele que empunha a espada, pela espada morrerá. Então nós não somos o povo da espada, nós somos o povo que calça as sandálias da prontidão do Evangelho da paz. Essa é a nossa armadura, e é assim que nós devemos nos mover em um mundo que caminha para a violência. Nós somos chamados para manifestar paz. Onde eu chego, eu declaro a paz de Cristo, a paz do Senhor, a graça e a paz está nesse lugar. Não é só uma expressão de cumprimento nosso dos crentes, é uma declaração profética. Você chega e você declara paz. Agora não dá para dar paz e depois já meter uma fofoca, já meter uma violência, já meter... Então não podemos transformar essa nossa saudação, que tem um cunho profético, em algo sem importância. Somos chamados a sermos portadores da paz. E hoje o nosso sermão é especificamente sobre o terceiro cavaleiro, do cavalo preto. E ele tem um significado que podemos resumir em fome, escassez. O texto que nós lemos, Mateus 24:7, quando eu estava estudando, me chamou a atenção que em português o texto fala, Jesus declarando: haverá fomes, no plural. E eu fui pesquisar no grego, a palavra original também é no plural. Então realmente não foi algo na nossa tradução. O original é fomes, no plural. E isso tem uma intencionalidade, isso nos faz refletir. Quando Jesus fala fomes, ele está dizendo que não é uma escassez pontual, não é um processo de fome que a humanidade vai caminhar em um futuro específico, em um evento isolado, mas é algo que vai acontecer de forma recorrente na história da humanidade até que Jesus venha. A humanidade vai passar por tempos de escassez e vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por isso que algumas pessoas fazem leituras prévias da palavra e dizem: mas está dizendo que vem breve, mas está dizendo que essas coisas vão acontecer, que são sinais. Mas sempre aconteceu, mas a Bíblia falou que sempre aconteceria. E nós caminhamos de forma progressiva para todos esses sinais irem piorando ao longo dos tempos, até que chegue ao ápice de Jesus se revelar.
Então, fome significa que é fome acontecendo em diferentes lugares, em diferentes épocas, a humanidade passando por ciclos de crise. Então, revela um padrão na história humana dos últimos dias. Passaremos por ciclos de escassez. Então, estamos diante de um sistema de escassez que se repete, porque é um sistema espiritual. Esse plural também pode apontar para algo mais profundo. Será que existe mais um tipo de fome? Só tem fome de comida? A própria palavra fala de outros tipos de fome. Tem uma música aí, eu acho que era da década de 90, né, que dizia: você tem fome de quê? A gente não quer só comida, né? A gente quer comida e educação. Você tem fome de quê? A própria Bíblia fala fome física, claro, escassez, falta de alimento. Existe fome social, desigualdade, a pessoa que quer ter acesso a situações e não consegue. Fome espiritual de Deus, né? Jesus se revela como o pão da vida e diz que nunca mais teremos fome, porque existe uma fome espiritual que só pode ser saciada nele. Fome emocional, pessoas que têm um vazio constante dentro delas e buscam artifícios para preencher. Então, a palavra nos fala sobre isso. E a Bíblia diz em Amós 8:11, esse texto é muito lindo, muito profético, é um texto do Antigo Testamento e que já aponta para os últimos dias, ou seja, é um texto que foi escrito no capítulo 2, na queda, a redenção ainda não tinha acontecido. Então se cumpriu a redenção, estamos vivendo o caminho para o 4º capítulo da história da humanidade e Deus já havia sinalizado para o seu povo. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Isso ecoa até hoje. É um vazio, é uma fome que não é preenchida fisicamente, não é preenchida socialmente, não é preenchida emocionalmente, só é preenchida em Deus. Então o mundo pode até ter comida em algumas situações, em algumas circunstâncias, mas o vazio vai permear os corações. E é exatamente sobre isso que o cavaleiro do Apocalipse 6, o 3º cavaleiro, revela. Jesus anunciou fomes e Apocalipse 6 mostra quem está por trás desse sistema. Ou seja, existe um movimento espiritual mantendo a terra e a humanidade presa a ciclos de fome e escassez. E o 3º cavaleiro não chega por acaso. Nós vimos esse processo de progressão entre o 1º e o 2º. E a mesma coisa acontece entre o 1º, o 2º e o 3º. Então, no 1º, os homens rejeitam a verdade. Os homens rejeitam o verdadeiro Cristo. E isso abre espaço para o engano, para a mentira governar. E aí, uma vez que abre espaço para isso, os homens perdem a paz. E a falta de paz, né, que é o 2º passo, traz a violência, traz os conflitos nos relacionamentos, as guerras entre as nações. E nesse movimento de falta de paz, de conflitos, surge a crise, surge a escassez. É o 3º cavaleiro. Vamos ao texto então de Apocalipse, capítulo 6, versículos hoje 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Até aí hoje. Próximo versículo já é o 4º cavaleiro. Mais uma vez, vamos sempre destacar isso. A abertura do selo sempre acontece pelo Cordeiro. O Cordeiro é mencionado no texto e o Cordeiro é Jesus. É o único que pode abrir os selos, ou seja, é o único que pode liberar os acontecimentos na história. É o único sacrifício perfeito, digno de liberar que os eventos aconteçam. Sua autoridade nos garante que cada evento é parte do plano divino, por aquela
lógica de entendermos que Deus é onisciente, mesmo antes da existência do mundo e da humanidade, Deus já viu como terminaria essa história. E mesmo assim Ele decidiu criar. Ele não abortou sua obra. Mesmo sabendo que nos rebelaríamos, mesmo sabendo que voltaríamos o nosso coração para nós mesmos, que permitiríamos que a maldade reinasse, que seríamos altamente influenciados por seres das trevas, o Senhor não abortou a missão, porque Ele tem o controle da história. E Ele liberou que a história acontecesse. É isso que significa o Cordeiro abrindo os selos. Ele viu o que aconteceria e Ele decidiu permitir que aconteça, porque Ele sabe o fim de todas as coisas. Amém? Vamos então ao significado das figuras escatológicas que aparecem aqui no terceiro cavaleiro. O cavalo preto. O cavalo preto comunica o período de escuridão econômica e social. Porque a cor preta, na linguagem bíblica, aponta para luto, crise, aponta para escassez, aponta para ausência de esperança. Então não é só uma questão de fome física, mas é um sistema social em colapso. Não é só ausência de comida, mas revela uma situação em que existem recursos, mas eles não chegam a todos. A humanidade tem recursos, o planeta tem recursos, mas o mundo está em colapso social e esses recursos não chegam para todos. Então não é apenas falta de alimento, é desigualdade social, é injustiça, né? Então o mundo pode até produzir alimento, mas sem Deus, a mensagem é que esse cavaleiro sempre, por mais que o mundo seja rico em recursos, sempre vai estar plantando essa escuridão econômica. Sempre vai estar tentando manter o mundo em crise e em colapso social. Ele recebe uma balança, a palavra fala. Ele tem a balança na mão. O cavaleiro do cavalo vermelho tinha uma espada, autoridade para tirar a paz, para tirar vidas. Esse cavaleiro vem com uma balança na mão. A balança para a gente é sinônimo de justiça, né? Está lá a figura daquela justiça cega segurando uma balança, né, como sinônimo de que vai julgar de forma correta. Mas a balança ela não é só sinônimo de justiça. A balança aponta para medida, racionamento. Em tempo de crise, em tempo de fome, em tempo de escassez, os recursos são racionados, são pesados, são medidos, são distribuídos de forma racionada. A balança precisa ser usada porque você só tem direito ao que a balança disser que você tem. Na antiguidade, balança era usada em tempos de crise para pesar comida racionada. Lembra da figura de José, governador, no tempo dos 7 anos de vacas magras, né? Dos 7 anos de crise econômica, os povos vieram ao Egito e aquilo era medido e distribuído, comida racionada. O cavaleiro não apenas traz fome, mas traz um sistema onde tudo é contado, tudo é limitado. Você não pode ter acesso a tudo. Em alguns sistemas políticos isso é muito presente. Talvez não sintamos que passamos por isso, mas o próprio sistema econômico que nós vivemos já nos limita acesso a muitas coisas. Tempo de análise, de ponderação das necessidades básicas dos seres humanos. Alguém decide quanto você precisa ter para sobreviver. Alguém determina o que é considerado mínimo e básico para você sobreviver. E boa parcela da população vai ter que se virar com o mínimo, com o básico, ou com menos que isso. Recurso racionado, medido. Alguns têm o privilégio de ultrapassarem o que é considerado mínimo e básico. Mas a grande maioria, nos últimos dias, viverá com recursos racionados por um sistema que decidiu o que é o mínimo. O que é considerado básico para alguém sobreviver hoje? O salário mínimo, de fato, é digno para uma família se manter. Mas o sistema decidiu o que é. E isso não é só político, gente. Isso é espiritual. Porque vivemos dias em que um espírito governa no reino espiritual
para influenciar sistemas que provoquem desigualdade. Nós temos também a figura de alguém gritando o preço do trigo e da cevada. O preço do trigo e da cevada aponta para um colapso no poder de compra. O recurso é racionado, nem todo mundo tem acesso ao que é básico, e além disso, é um sistema que traz crise, diminuindo o poder de compra das pessoas. A voz que se ouve traz um aviso sobre os preços dos grãos, indicando que haverá uma severidade na fome, no controle, daquilo que é necessário se comprar para se manter. 1 litro de trigo por 1 denário representa 1 quilo de trigo por 1 denário. Representa uma situação de grande crise econômica, porque 1 denário significava na época bíblica 1 dia de trabalho. Então o texto está dizendo, é necessário 1 dia inteiro de trabalho para pagar 1 quilo de trigo. Então é um custo de vida pesado, insustentável. Isso significa que uma pessoa vai trabalhar o dia todo para comer o suficiente para sobreviver. Isso é um sistema brutal. Mas ainda piora, porque depois vem dizendo 3 quilos de cevada por 1 denário. A cevada é um produto inferior ao trigo. O texto está dizendo, se é pesado uma pessoa trabalhar o dia inteiro para conseguir comprar 1 quilo de trigo, haverá pessoas que terão que trabalhar um dia inteiro para comprar 3 quilos de cevada, porque ela não consegue comprar 1 quilo de trigo. Ou 1 quilo de trigo não é suficiente para manter sua casa, sua família. Então ela compra um produto inferior com aquilo que ela consegue, que vai ter o mesmo custo, que vai representar uma crise alimentar. Ou seja, o pobre não tem acesso ao melhor. O pobre vai sempre consumir o que sobra. Um sistema em crise. Não é apenas fome, mas é um empobrecimento progressivo. Estamos analisando o texto ainda, nem aplicou para os nossos dias. E terminamos com uma figura interessante, uma frase que diz, não danifique o azeite e o vinho. E aqui nós temos 2 significados teológicos. Porque tem o contexto que está apontando para a questão econômica, de pobreza, de crise social. Então, danificar o vinho representa uma desigualdade social. Vinho e azeite são produtos de luxo nesse contexto. Vinho e azeite são produtos que nem todos terão acesso. Então está dizendo, enquanto o básico está faltando na mesa de muita gente, na mesa de alguns, continua sendo preservado o azeite e o vinho. O luxo continua presente, continuam vivendo bem, enquanto alguns lutam para sobreviver. Últimos dias, queridos. Desigualdade social. Mas esse elemento também tem um significado muito forte no reino espiritual, porque azeite e vinho é falado na Bíblia desde o Antigo Testamento, como sinônimos de unção. O azeite representa a unção. O azeite era derramado na cabeça de quem era ungido para receber autoridade, para receber algo vindo da parte de Deus. O vinho representa o Espírito Santo. O vinho representa a alegria que vem de Deus. A Bíblia fala, não se embriagueis com vinho, que traz discórdia, que traz confusões, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, azeite e vinho também tem um significado espiritual. Em tempos de crise econômica, em tempos de desigualdade social, Deus vai preservar a sua unção e a alegria no seu povo. Deus vai preservar o azeite e o vinho. Ou seja, mesmo que haja escassez, Ele continua sendo Yahvé Jireh, o Deus que provê. Amém? Por isso não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Estejam cientes dos sinais, mas se movam como igreja, como quem conhece essa palavra, como quem entende que nós estamos sim debaixo de um sistema que foge do nosso controle, porque é um sistema que foi autorizado inclusive por Jesus, para que os sinais se cumpram. A instrução de não danificar o azeite e o vinho sugere que nem todos sofrerão igualmente. Esses produtos, frequentemente associados à prosperidade e à alegria, trazem esse sinal de que o Senhor também pode proteger seus filhos.
E a revelação profética para hoje, eu acredito que só ao falar os significados bíblicos desses textos, nós já conseguimos aplicar e ver nos nossos dias essa verdade já acontecendo. Já vivemos isso. Se alguém ainda está esperando que os sinais comecem a acontecer, é só olhar para a história, é só olhar para os nossos dias. Já vivemos isso e temos visto isso caminhando para níveis cada vez mais profundos, porque os homens continuam amantes de si mesmos, continuam buscando o próprio prazer e satisfação e se voltando contra Deus. E com o terceiro cavaleiro não é diferente. Por conta de se voltar contra Deus, Deus alerta: o resultado será escassez, ganância, desperdício de recursos. E é o que nós vemos nos nossos dias. Nos nossos dias nós vemos: nunca houve tanto recurso, mas nunca houve tanta fome. Existem pesquisas que dizem que hoje já estamos caminhando para um processo em que se morrerá mais por excesso do que por falta. Pessoas morrerão por excesso de coisas que alimentam e colocam no seu corpo, mais do que pessoas estão morrendo por fome. Mas ainda tem pessoas morrendo de fome. Então, como é que num sistema, num mundo, tem gente morrendo por comer demais, quando tem gente que não tem o básico? Percebem o colapso social? Produção de alimento recorde. O agro é pop, o agro é tech, o agro é maravilhoso. E por que tem gente morrendo de fome? Porque existe um sistema colapsando tudo socialmente. Então não é falta de recurso, é uma desordem moral, social. E Jesus nos revelava isso: haverá fomes. A escassez é a marca de um mundo desconectado de Deus. Outra coisa que nós vemos nos nossos dias que se alinha, com a figura espiritual do cavalo preto, a cultura da ganância. Essa cultura das redes sociais, de nunca estar satisfeito, de sempre querer mais, das pessoas darem valores absurdos por aparelhos celulares, smartphones, valores que você, meu Deus, dava para comprar um carro usado. Mas a cultura do nosso momento é essa, de ter mais, de ter mais. O cavalo preto revela esse mundo dominado por acúmulo, por consumo, por egoísmo. Não importa se não faz, se eu tenho direito. Pastor Carlito viralizou esses dias, essas semanas, por uma fala numa reunião de pastores, pastor Carlito Paz, onde ele falou que nós não podemos ser mais a igreja que anda só de acordo com aquilo que é considerado certo ou errado. É certo eu ter um carro que vale R$1 milhão. É certo eu ter, se eu trabalhei, se eu ganhei justamente isso. Não é sobre ser certo ou errado. Isso é um nível muito raso de fé. É sobre entender que eu vou estar carregando um relógio de 50 mil no pulso, enquanto talvez tenha um irmão sentado do meu lado que não tem o básico. Não faz sentido, queridos, para a nossa fé. Para a nossa fé. Não estou falando de sistema político, sistema econômico. 2 Timóteo 3,2 diz: os homens serão amantes de si mesmos. Se eu só trabalho no nível do certo ou errado, então é certo, eu tenho, eu posso, eu compro, é certo, eu tenho, eu posso, eu compro, eu consumo, é certo, eu tenho, eu posso, eu compro, eu acumulo, eu tenho, eu posso, eu compro, eu desperdiço. Então a fome no mundo não é resultado só de questões políticas, partidárias e econômicas, é espiritual. Outra coisa que temos visto nos nossos dias, a ansiedade financeira como marca da nossa geração. As pessoas vivem presas em fazer fortuna, em ter dinheiro, em medo do futuro. Eu vejo hoje sinais na juventude que a minha juventude não tinha. A gente sonhava em ter uma profissão, em fazer um curso, em viver o propósito. Hoje eu vejo a juventude desesperada em ter dinheiro. Muito mais do que uma profissão que sonhou, muito mais do que um desejo de viver a sua aptidão, descobrir o seu talento e dizer: vou passar o resto da vida fazendo isso que me dá prazer. O mundo hoje diz: você precisa ter dinheiro, você precisa fazer 1 milhão antes de 30 anos.
Isso gera ansiedade. Isso gera medo do futuro, insegurança, comparação constante. Fulano conquistou, ciclano conquistou, eu preciso conquistar. Então o Cavaleiro Preto tira a nossa paz através dessa ansiedade financeira, de correr atrás de recursos. O cavaleiro tem essa balança, raciona, traz desigualdade, mas quem tem o controle da história é o Cordeiro, amém? Podemos descansar nessa verdade, amém? Aleluia! Vivemos em tempos de crise, mas estamos em Cristo, e isso nos basta. Então, depois de trazer o significado teológico, a aplicação para os nossos dias, como devemos responder? Em tempos de escassez, em tempos de fome, em tempo de cavaleiro do cavalo preto atuando na nossa sociedade, como a igreja deve responder? Primeiro, confie na justiça de Deus. Como eu falei, o mundo pode estar em crise, nós estamos em Cristo. 2 Timóteo 4,8 diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! A coroa da justiça. O Senhor reconhecerá os seus, o Senhor estará atento aos corações que amam a sua vinda, que desejam Jesus, que querem estar com o Senhor. Confiem na justiça de Deus. Deus, em sua soberania, permite que tais eventos aconteçam, permitem que esses sinais se cumpram, permite que a crise se estabeleça, mas Ele jamais se ausentará de exercer a sua justiça e de chamar cada um de nós ao arrependimento, a reconhecer quando nós estamos colaborando com esse sistema, quando precisamos nos arrepender e viver uma vida à imagem de Jesus, uma vida modesta, uma vida que abençoa, uma vida de generosidade. A fome e a escassez podem ser vistas como um convite à reflexão, como um sinal nosso para não esquecermos, tudo não vai bem. Eu inclusive, convoco você a fazer parte das nossas viagens missionárias, a fazer parte dos nossos impactos evangelísticos, a fazer parte das nossas ações, porque, queridos, nós precisamos ter choques de realidade e reflexão sempre, porque estamos debaixo de um sistema governado espiritualmente, e se não tivermos um choque de realidade, entendendo que algo está governando a humanidade para um caminho de miséria, para um caminho de sofrimento, nós vamos ser enganados. A fome e a escassez são esse convite à reflexão sobre nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades diante de um mundo caído, de um mundo que já está sofrendo os sinais da volta de Jesus? O quanto nós estamos dependendo de Deus nesse tempo, ou ainda estamos refém do sistema? A igreja não pode ser desesperada. Em épocas de escassez e fome, a igreja não pode ser uma igreja desesperada, que não tem esperança, que mostra angústia e aflição, porque essa pessoa não está em Cristo. A igreja não pode ser indiferente, ver a dor, ver o sofrimento, ver as dificuldades e não se mover em compaixão, de oração, de ação, de intercessão. A igreja precisa ser consciente do que nós estamos vivendo e confiante que Deus está no controle de todas as coisas. Não vamos trazer ansiedade sobre nós que nós vamos salvar o mundo. O Salvador é só um, é Jesus. Mas nós somos canal para levar o reino onde nós conseguimos chegar. Se é para um coração, hoje foi para um coração. E assim o Senhor vai cumprindo a sua história. Somos instrumento da justiça de Deus, amém? Somos instrumento da justiça de Deus por muito tempo. Infelizmente, a igreja foi marcada por ser instrumento de injustiça, de opressão. Mas eu creio que o Senhor está preparando a noiva maranata. A noiva que vive nesse tempo atenta aos sinais. Então, assim como nós não vamos trabalhar em favor do anticristo, não vamos trabalhar em favor do cavaleiro do cavalo vermelho, declarando violência, não vamos trabalhar em favor do cavaleiro da crise de escassez e desigualdade. Vamos ser instrumento de justiça nessa terra. Segundo, em tempos de escassez, como devemos responder? Rejeitando o espírito de Mamon.
esse da outra série de estudos. Em Mateus 6:24, Jesus declarou no Sermão do Monte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na versão NVI foi traduzido por dinheiro para deixar claro do que Jesus estava falando. Mas comumente é traduzido por Mamon, a Deus e a Mamon. Mamon era uma divindade da época que as pessoas rendiam adoração, faziam sacrifícios em busca de riquezas. Então representa esse espírito das trevas que prende as pessoas na área financeira, onde as pessoas colocam sua fé e sua esperança no dinheiro. Sua segurança está na sua conta bancária. O cavalo preto é alimentado pelo amor ao dinheiro. Quanto mais amor ao dinheiro, mais você tende a colaborar com a desigualdade social. Quanto mais amor ao dinheiro, mais você tende a se apegar às coisas dessa terra. Quanto mais amor ao dinheiro, mais avareza. Procurar sempre uma oportunidade de lucro, de tirar vantagem. E a igreja precisa decidir: Deus ou o sistema dessa terra? Jovens precisam decidir: Deus ou ficar rico? Não é pecado ser rico, mas provavelmente caminhará para o pecado se você deseja e persegue o desejo de ser rico. Ter riquezas é consequência. Consequência de trabalho, consequência de herança de família, consequência de muita coisa. Mas desejo e perseguir esse desejo é avareza. Nos faz perder o propósito, a nossa missão aqui na terra. E precisamos decidir: é Deus ou é o dinheiro? Quem rege sua vida? Quem determina a sua agenda? Quem determina as suas escolhas? 1 Timóteo 6, preste bem atenção nesse texto de Paulo, exortando seu discípulo Timóteo. 6, do 9 ao 11. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E Deus vai te dar o recurso necessário para cumprir sua missão nessa terra. Reavalie suas prioridades de vida em tempos de cavaleiro do cavalo preto. Reavalie suas prioridades na vida em tempo de crises econômicas. Evite, combata o desperdício na sua casa, na sua família. É necessário, é essencial que nós avaliemos nossas prioridades. Precisamos de tudo isso mesmo? Precisamos do que o mundo está dizendo que a gente precisa? Nossos filhos precisam do que estão dizendo que eles precisam? Reavaliem as prioridades. Estamos de fato valorizando o que realmente importa na nossa casa, na nossa família, nossa vida espiritual, nossos relacionamentos, nossa fidelidade a Deus, a edificação da nossa casa, dos nossos filhos. Onde está tudo isso na lista de prioridades? Reparta, recicle, reaproveite. Vá na contramão dessa cultura que nós vivemos hoje. Em tempos de escassez, como a igreja deve responder? Vivendo o contentamento e a simplicidade. Há poder em ser satisfeito. Há poder, sabe, em viver de forma simples. Não estou falando, enfim, de pobreza. Estou falando de simplicidade, de entender que precisamos de pouco para sermos felizes. Nós amamos pessoas e usamos coisas. E quanto menos usamos, melhor. Mas a coisa se inverte. Estamos amando coisas e usando pessoas. Misericórdia. Nesse mesmo texto de 1 Timóteo 6 que nós lemos,
Os versículos anteriores, o 6 ao 8, diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Satisfeitos. Obrigado, Senhor, porque o básico tem na minha casa. E o que vier a mais é lucro. A gente festeja o lucro também. E vai vir, porque Deus é um bom Pai. Como Nelson ministrou aqui, certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E é tão bom quando a gente é mimado por Deus. A igreja precisa aprender a viver com menos, sim. A igreja precisa aprender a valorizar o essencial. A igreja precisa fugir do consumismo, andar na contramão, na contracultura. Em tempos de escassez, como a igreja deve responder? Praticando generosidade. E generosidade não é só ajudar com o que sobra. Generosidade é repartir o que tem. É um nível um pouquinho maior. Ajudar com o que sobra é esmola, é auxílio, é oferta. Generosidade é repartir o que é meu. É viver como Atos 2 diz, que eles repartiam conforme a necessidade. Aquela igreja tinha uma comunhão que levava-os a repartir os seus recursos conforme a necessidade dos seus irmãos. E isso, queridos, é quebrar o espírito do cavalo preto no nosso meio. Isso é dizer, aqui não, cavalo preto. Na minha casa não. Quem é generoso, Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado. Quem reparte o que tem será abençoado. Pois reparte o seu pão com o pobre. Reparte do que é seu com quem não tem. Em tempos de escassez, como a igreja deve responder? Profetizando esperança. Mais uma vez, nós não fazemos campanha para nenhum cavaleiro do Apocalipse, amém? Apesar de sabermos que é necessário que esses sinais aconteçam, apesar de sabermos que é bíblico, apesar de sabermos que o Senhor nos alertou sobre isso, nós não profetizamos escassez. Nós profetizamos o reino de Deus, nós profetizamos que mesmo em meio à escassez, há esperança. Há esperança ainda, né? Que na terra envelheça a raiz, há esperança. Ao cheiro das águas brotará vida. O mundo diz, vai faltar. O mundo diz, vai ter crise. O mundo diz, vai colapsar. O mundo diz, vai quebrar. E a igreja diz, o Senhor é o meu pastor, de que terei falta? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Profetizamos esperança, enquanto o mundo grita caos, escassez. Isso não é negar a realidade, tá? Isso não é negacionismo. Mas é declarar uma realidade que é superior. É declarar com fé. É viver o que a gente declara sobre nós mesmos. Que nós somos o povo que vive pelo que crê e não pelo que vê. E não pelo que sente. E eu creio. Como Jó declarou no capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. É crer numa realidade superior ao que os meus olhos estão vendo. E se mover e falar de acordo com essa realidade. Creia, espere, reafirme sua fé nas palavras e nas promessas de Jesus. Ele nos prometeu, eu não os deixarei órfãos. Eu não os deixarei órfãos, não os deixarei desamparados. E eu voltarei para vocês. Aleluia. Em tempos de escassez, como a igreja deve responder? O último ponto que eu coloquei. A igreja deve declarar: Cristo é o pão que vence toda fome. João 6,35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Não podemos ser só uma instituição social que distribui cestas básicas.
Isso não nos diferencia em nada de outras organizações sociais do mundo. Não podemos chegar diante da escassez das famílias e de grupos mais pobres da nossa sociedade e apenas saciar a fome física, porque nós sabemos que a fome física deles é resultado de um colapso espiritual do nosso planeta. Então nós saciamos a fome física naquilo que nós podemos, mas precisamos declarar que a maior fome que eles precisam saciar é a fome de Deus. É a fome que foi profetizada pelo profeta Amós. Não é fome de comida, nem é sede de água, é fome das palavras do Senhor. É fome de saber que é filho amado. É fome de saber que há um pastor, um bom pastor. É fome de saber que há uma justiça que virá sobre todos. Que todo sofrimento nessa terra, ele é momentâneo comparado à eternidade. E mesmo que nessa terra vivamos debaixo de um jugo, como muitos passam a vida inteira debaixo desse jugo de desigualdade social, sofrendo e sendo oprimido por sistemas econômicos, há esperança para a eternidade. Se perdermos esse foco, se nós quisermos apenas que a justiça aconteça nesse século, nessa era, nós vamos perder a mensagem da fé. Por isso, alguns discípulos se perderam no caminho de Jesus. Queriam ver justiça naquele momento. Queriam ver justiça política acontecendo. Queriam ver rebelião social acontecendo. Revolução nas estruturas sociais. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para profetizar esperança em um mundo que está em crise e em colapso social e econômico. Não vamos fazer reformas sociais e econômicas. Se você foi chamado para estar em algum lugar de influência social e política, amém, glória a Deus, cumpra o seu papel de forma ética, como filho de Deus, se movendo pelo fruto do Espírito. Mas como igreja, o nosso chamado é profetizar. Existe um pão da vida que saciará toda fome. E Ele é a nossa justiça. E quem encontra Jesus encontra sustento, encontra sentido, encontra vida, encontra casa, encontra família, encontra apoio. E entende que apesar da fragilidade que a escassez nos impõe, a nossa necessidade está em buscar Deus e nele nos preenchermos e nele sermos totalmente providos. As nossas balanças pessoais, o cavaleiro carregava uma balança para medir, para racionar. As nossas balanças pessoais devem ser calibradas para reconhecer o que verdadeiramente é necessário. O que verdadeiramente é prioridade, o que verdadeiramente nós precisamos em nossas vidas e o que é inegociável. O que é inegociável é Cristo. Que não falte o pão da vida na sua casa, que não falte o pão da vida na sua mesa. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus. O cavalo preto anuncia um mundo em crise, um mundo onde falta pão, um mundo onde falta justiça, um mundo onde falta equilíbrio. Mas a igreja não é chamada para viver de acordo com a escassez. E aquela pergunta que eu puxei da música secular, eu repito agora: você tem fome de quê? Jesus disse que haveria fomes. Talvez você chegou aqui hoje com fome. Pode não ser fome física. E se for, que você declare ao final do culto, procure alguém na igreja, que nós vamos intervir. Mas se não for fome física, você chegou aqui com fome de quê? Fome de justiça, fome emocional, fome espiritual. Lembre-se, há um Deus provedor. E Yahvé Jireh está nesse lugar. É sobre Ele que nós cantamos. São as palavras dEle que nós anunciamos. E Ele deseja prover na sua vida. Não exatamente o que você quer. Porque é diferente o que eu quero e o que eu preciso. Mas quando nós pedimos a Ele, clamamos a Ele, Ele alinha o nosso coração e nos dá de fato o que precisamos. Feche seus olhos. Fale com Deus aí no seu lugar, no seu coração. Como essa palavra ministrou na sua vida. Sobre justiça de Deus, sobre alívio ao sofrimento das pessoas, sobre esperança.
sobre generosidade, sobre contentamento, simplicidade, sobre decidir entre Deus e o sistema desse mundo, entre Deus e o dinheiro, sobre confiar na justiça de Deus. Em que área essa palavra mexeu em você? Fale com o Senhor, peça ajuda a Ele. Deus não despreza nenhuma oração, da mais simples que seja, a mais silenciosa, a mais discreta, a mais escandalosa. Deus ouve todas. E nessa noite, há provisão para você. Há provisão para quem está vivendo escassez emocional. Há provisão para quem está vivendo colapso emocional por conta das preocupações dessa era. Ansiedade, medo do futuro, insegurança, comparação, inveja. Há provisão para quem está vivendo escassez financeira. Deus nos ajuda a equilibrar nossa vida. A palavra diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Precisamos estar em Cristo para que essa promessa encontre pouso em nós, porque em Cristo somos justificados. Andando no caminho, somos justificados. E a provisão bate na nossa porta. A provisão para quem está dominado pelo medo. Você não foi chamado para viver com medo, paralisado pelo medo, limitado pelo medo. Jesus nos anunciou: não tenham medo. Não tenham medo. E há uma promessa: o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo medo. A provisão para que você possa ter paz e segurança. A provisão para quem precisa alinhar suas prioridades, o que realmente importa, pelo que vale lutar, perder a paz, o sono. Você não foi chamado para isso. Jesus prometeu: sigam-me. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sobrecarregados, cansados. Ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde, e vocês serão aliviados em suas dores. Então a promessa de alívio: ajuste sua prioridade e permita que Jesus alivie suas cargas. O mundo vive com a balança, racionando, medindo, dizendo quem merece, quem não merece, o que é mínimo, o que é básico, até o que você tem acesso socialmente. Mas Deus fala a linguagem da provisão. Ele diz: venham, venham. Venham como estão, venham, independente da sua classe social, venha, independente do quanto você tem na sua conta, venha, independente do que disseram que você tem acesso ou não, venha. Essa mensagem, essa provisão é para todos. Declare a sua confiança em Deus. Ó Senhor, em tempos de crise, nós declaramos: confiamos em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa provisão. E como somos gratos, porque o Senhor não nos permite andar cegos. Sabemos que temos vivido dias difíceis, dias maus, mas o Senhor nos dá ferramentas, recursos, luz de como devemos andar em dias assim. Que o Senhor nos ajude a manter o nosso coração firme e fiel à Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a não nos perdermos diante desse sistema. Que o Senhor nos ajude a não nos movermos colaborando com os sistemas espirituais da maldade que regem esse século, mas que realmente possamos manifestar a paz que vem de Deus, a esperança que vem do Senhor, a verdade que liberta.